Olá galerinha, tudo bem? Tudo certo? Tudo tranquilo? Vamos para mais uma aula em vídeo, onde nós vamos entrar de fato no mundo da contabilidade. Tá? Agora nós vamos partir para aquilo que é de fato a contabilidade. Nessas nossas primeiras aulas, vocês viram alguns conceitos, viram o que é a contabilidade. Nós vimos hoje o que é patrimônio, bens tangíveis, bens intangíveis. Vocês leram, vocês estudaram, vocês entenderam esses conceitos através da apostila. E agora então nós vamos partir para algumas questões um pouco mais práticas. Tá? Eu vou retomar em algum momento na sequência esses conceitos teóricos que nós vimos nas 3 primeiras aulas. Mas hoje eu quero partir para vocês para algo um pouquinho mais prático. O que é a contabilidade? Contabilidade nada mais é do que controlar patrimônio. Entendeu? Um dos pontos básicos, por exemplo, né? Os bens, eles podem ser tangíveis ou intangíveis. Hoje em dia a gente tem que trabalhar muito com esse conceito. Porque o nosso patrimônio ele pode ser um carro ou um programa de computador. Entendeu? Pode ser um software. E muitas vezes um software pode valer milhões de reais. E um carro pode valer 10 mil reais. Só que o carro você pega, o carro você toca, você sente ele. E o software não. O programa de computador não. Entenderam? Então muitas vezes o patrimônio pode ser uma patente. Você pode inventar um produto e a propriedade intelectual daquele produto valer bilhões de reais. E um terreno, de repente, que você tem ali parado, vale alguns milhares de reais. Mas você consegue pisar nele, você pode ir lá visitá-lo. E a patente não, a patente é algo intangível. Entenderam? Então, bens tangíveis e intangíveis. A contabilidade visa controlar esse patrimônio, saber quanto você tem, saber como esse patrimônio se modifica ao longo do tempo e ao final do ano como ele estará. É isso que é o balanço patrimonial, são as demonstrações contábeis que a gente tem ao final de cada ano. Então a gente tem o balanço patrimonial, a gente tem a demonstração do resultado do exercício, a gente tem a demonstração das mutações do patrimônio líquido, a gente tem demonstração de fluxo de caixa e por aí vai. Certo? Então é com essas situações que a gente lida no dia a dia da contabilidade. Entenderam? Então veja só, o que eu quero trabalhar com vocês hoje? Hoje eu quero dar para vocês uma noção básica daquilo que nós chamamos de partidas dobradas. A contabilidade ela se dá em cima de partidas dobradas, ou seja, débito e crédito. Sempre, qualquer coisa que você vai fazer na contabilidade tem um débito e tem um crédito correspondente. E no final, a contabilidade ela tem que zerar. Débito menos crédito tem que dar zero, sempre. Eu vou tentar deixar isso um pouquinho mais claro para vocês hoje. Vamos imaginar que nós estamos abrindo uma empresa, certo? Que é uma indústria. E serão 2 sócios, você e eu. Nós 2 somos sócios dessa empresa. E aí nós vamos entrar, então, com alguns bens. Nós vamos fazer essa empresa começar a funcionar. E para ela começar a funcionar, ela precisa ter o quê? Dinheiro. Ou patrimônio. O dinheiro também é um patrimônio. O dinheiro também faz parte desse patrimônio. Esse patrimônio pode ser um terreno, pode ser um carro, pode ser um programa de computador, ou pode ser dinheiro vivo. Certo? Então vamos lá. Eu peço licença aqui para vocês, para nós mudarmos para a nossa planilha. Tá? E aqui na nossa planilha, então, nós temos aqui na esquerda algumas operações bem simples para nós entendermos como que a contabilidade se dá, de forma bem básica para nós termos apenas uma base para nós trabalharmos daqui para frente. Se nós vamos abrir uma empresa, imagina que nós somos 2 sócios, certo? 2 sócios estão abrindo uma empresa. Um sócio vai ter um percentual maior do seu capital social, outro sócio vai ter um percentual menor nesse capital social, certo? O que é capital social? Capital social é o recurso com o qual inicia-se uma sociedade, inicia-se uma empresa. Então a empresa se inicia com o capital social, ou seja, o capital dos sócios. Quanto cada sócio injeta de dinheiro, patrimônio, de recurso para a abertura dessa empresa. Então veja só, o primeiro sócio, que sou eu, está injetando 50 mil reais em dinheiro nessa sociedade. Então vamos colocar isso dentro da nossa contabilidade. Veja que no quadro ao lado aqui,
nós temos uma planilha com duas partes a princípio. Uma parte a gente chamou de débito e a outra parte a gente chamou de crédito, certo? Ou seja, tudo que eu lançar aqui nessa parte da planilha vai ser a débito e tudo que eu lançar aqui nessa parte da planilha vai ser a crédito. Lembra que eu falei das partidas dobradas? Débito e crédito? Ah, eu já ouvi falar nesse negócio de débito e crédito na conta do banco. Esquece. Esquece tudo que você ouviu até agora sobre débito e crédito, para não bagunçar a cabeça de vocês, tá? Nada que vocês viram até agora vai servir para nós trabalharmos daqui para frente. Entenderam? É outra coisa. Provavelmente o conceito de débito e crédito que vocês têm vai ser aquele conceito do banco, da conta bancária do pai e da mãe de vocês ou da conta bancária de vocês. Esquece aquele conceito agora. Nós vamos trabalhar de uma outra maneira com débito e crédito aqui na nossa planilha. Mas muito bem. Então nós temos de um lado o ativo e do outro lado nós temos o passivo. Veja só, ativo e passivo. Então vamos trabalhar com a seguinte situação. O que é o meu ativo? Meu ativo são bens e direitos. Tudo que eu tiver de bens e direitos, eu vou sempre lançar no ativo. E no meu passivo, o que eu tenho no meu passivo? Eu tenho as minhas obrigações. Aqui no meu passivo eu tenho as minhas obrigações. E o patrimônio líquido? Ah, o patrimônio líquido a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Mas é isso aí. Ativo, passivo. Ativo são meus bens e meus direitos. Passivo são as minhas obrigações. Então vamos lá, olha só. Comecei a minha empresa colocando 50 mil reais em dinheiro na minha empresa. Então veja só como é que funciona. Eu vou vir aqui e vou fazer um lançamento aqui no meu ativo. Que lançamento é esse que eu vou fazer? É esse aqui. Eu estou colocando dinheiro na minha empresa. 50 mil reais. Deixa eu até colocar aqui. Vamos usar o Excel aqui. E vamos colocar moedinhas, né? Vamos trabalhar com as moedinhas. Vamos colocar que nós estamos trabalhando com dinheiro, certo? Então eu coloquei 50 mil reais em dinheiro. Dinheiro é um bem, patrimônio, é algo que eu tenho, certo? Mas e agora? Eu tenho um débito aqui, ó. Ele está na minha coluna aqui da minha planilha, no lado devedor, no lado que eu debito da minha planilha. Mas eu tenho que ter um crédito, certo? Que crédito? Como que eu vou creditar isso? Partidas dobradas. Se tem um débito, tem que ter um crédito do mesmo valor. Tem que ter um crédito correspondente. Posso colocar aqui no passivo? Não posso, por quê? Porque passivos são obrigações. Esse dinheiro, ele é meu. Eu não tenho que pagar ele para ninguém. Ah, mas eu tenho. Para quem que eu tenho que pagar? Para o sócio. É um dinheiro que eu, sócio, estou colocando na empresa. Mas eu sou o dono da empresa. Então, se pertence ao sócio, vai vir aqui no patrimônio líquido. E aqui eu vou colocar então que é o capital social da empresa. Olha aqui, ó. Capital social. Eu integralizei, ou seja, eu coloquei na empresa capital social em dinheiro no valor de 50 mil reais. Então eu coloco o dinheiro aqui no ativo, 50 mil reais. E aqui no patrimônio líquido, porque ele não é uma obrigação, então ele vai a crédito, mas ele não vai no passivo, ele vai no patrimônio líquido, 50 mil reais. Patrimônio líquido é tudo que a empresa tem dos que pertence ao sócio, na verdade, que não pertence à empresa, na verdade aquilo pertence ao sócio. Vai ficar aqui no patrimônio líquido. Patrimônio líquido é o que de fato é propriedade de fato da empresa. Porque eu posso ter um terreno, por exemplo, que vale R$1 milhão, mas esse terreno está 500 mil reais na mão do banco. Então ele não é de fato da empresa. Vocês vão entender daqui a pouquinho isso, tá? Nós vamos chegar nesse conceito. Bom, vencemos a primeira etapa aí, ó. Integralizamos o capital social, 50 mil reais em dinheiro.
e eu integralizei aqui embaixo, capital social 50 mil reais. O que mais que eu vou fazer agora então? Opa, tem o meu segundo sócio, você. Você também vai entrar na empresa colocando alguma coisa. Você não vai entrar só com a tua boa vontade, não vai entrar só com a tua força de trabalho. Então você vai integralizar também no capital social uma máquina. Ah, você tinha lá uma máquina qualquer, pode ser uma máquina florestal, pode ser uma máquina de uma indústria madeireira, né? Pode ser um trator, uma máquina agrícola, se nós trabalharmos com uma empresa da agricultura. E você tinha essa máquina e você vai integralizar essa máquina. Você vai entrar, a sua parte na sociedade vai ser com essa máquina. Você vai entrar com essa máquina, certo? Então o que nós vamos fazer? Agora nós temos que contabilizar essa máquina. Muito bem, então eu venho aqui no ativo e coloco máquina. Por que eu estou colocando máquina aqui? Porque é um bem. É um patrimônio, é um bem da empresa, né? É uma propriedade da empresa, é um patrimônio da empresa. Então ele vai entrar aqui. Qual é o valor dele? 80 mil. E de quem que é isso? Veio de onde? Veio do sócio. Se veio do sócio, eu não tenho que pagar para ninguém. Então ele não é uma obrigação. Então eu vou aqui embaixo novamente e vou entrar com capital social. 80 mil reais de novo. Olha só. Então, partidas dobradas. Lembram? Para cada débito, um crédito correspondente. Débito menos crédito tem que ser igual a 0. Então, veja só, recapitulando. O primeiro sócio entrou com 50 mil reais em dinheiro. Debitei 50 mil aqui no ativo, creditei 50 mil aqui no patrimônio líquido. O segundo sócio entrou com uma máquina. Essa máquina vale 80 mil reais. Debitei aqui no ativo 80 mil reais, creditei aqui no patrimônio líquido 80 mil reais. Perfeito. Vamos para o terceiro passo do início dessa nossa empresa. A compra de um veículo financiado inteiramente pelo banco, no valor de 100 mil reais. Opa! Então vamos lá. O veículo é um bem. Se é um bem, ele pertence ao ativo. Então eu vou colocar aqui. Veículo. Valor 100 mil reais. Ah, pode ser um trator, pode ser uma caminhonete, pode ser até um caminhão para levar nossas maçãs, né? É um veículo no valor de 100 mil reais. Mas de onde que veio o dinheiro para comprar esse veículo? Eu peguei com algum sócio? Não. Ali está dizendo que é financiado, até faltou um N ali ó, no meu financiado, deixa eu até colocar o N ali. Ó, financiado, o banco financiou. Peguei emprestado do banco para comprar o veículo. Então, financiado pelo banco, olha só. Então, eu vou colocar aqui. O que é isso? É uma obrigação. Eu fiquei obrigado a pagar esse dinheiro para o banco. Eu tenho uma obrigação para com o banco. Então, eu vou colocar aqui, ó. Financiamento, aqui no passivo, 100 mil reais. Veja só, é uma obrigação para com o banco. É um passivo. Certo? Tenho que pagar lá para o banco. Creditei 100 mil reais ali, financiamento. E agora, vamos para o último passo? Peguei um empréstimo bancário para capital de giro, no valor de 30 mil reais. Vou vir aqui e vou colocar de novo aqui então. Dinheiro, 30 mil reais. E de onde é que veio esse dinheiro? Veio do sócio? Não. É um empréstimo bancário. Eu fui lá no banco e emprestei. Mais 30 mil. Já fiz um financiamento para comprar um carro e agora faço um empréstimo. De 30 mil para capital de giro, para as minhas despesas correntes aí, para tudo que eu vou precisar fazer durante o mês, durante o ano, durante o semestre, para fazer com que a minha empresa funcione. Beleza, pessoal? E agora? Fechei esse meu primeiro mês, vamos dizer assim, de início de atividade. Agora, esse é o retrato da minha empresa nesse mês. O que eu tiro qual é a leitura que eu posso fazer aqui desse primeiro mês da minha empresa? Veja só, quais são os bens da minha empresa? O que a minha empresa tem nesse primeiro mês de atividade? Vamos somar? Olha aqui, ó. Vamos fazer uma soma aqui. A minha empresa tem
50 mil reais em dinheiro que veio do sócio, mais 50 mil, mais 30 mil que eu emprestei do banco. Ou seja, minha empresa tem 80 mil reais em dinheiro. Tem mais 80 mil reais que é uma máquina que um dos sócios colocou. E tem mais um veículo de 100 mil reais. Ou seja, o total do meu ativo é 260 mil reais. Esse é o total do meu ativo. É tudo que a minha empresa tem. Todos os bens que a minha empresa tem na mão dela. Não quer dizer que esteja tudo pago. Quer dizer que está na mão dela. Ela tem dinheiro, ela tem uma máquina e tem um carro. Isso tudo está ali. É o ativo da minha empresa. Agora, do outro lado, esse 260 mil da minha empresa, quanto realmente está na mão da minha empresa e quanto eu estou devendo, quanto eu tenho que pagar desse valor, quanto eu ainda tenho a obrigação de pagar esse patrimônio, esse bem da minha empresa. Então, olha só, eu tenho 100 mil reais, que é o valor que eu financiei para comprar o carro, e tenho mais 30 mil reais que eu peguei de capital de giro, de empréstimo para capital de giro. Então o total do meu passivo hoje é 130 mil reais. Esse é o total do meu passivo. E qual é o total do meu patrimônio líquido? O total do meu patrimônio líquido é 130 mil reais também. Vamos colocar aqui, ó, total PL. Gente, o que eu quero que vocês vejam, o que eu quero que vocês entendam com isso, né? Qual é a ideia que eu quero demonstrar aqui? Isso aqui, gente, que eu mostrei para vocês é um pequeno balanço. Vamos dizer que é um balancinho, bem reduzido, resumido, bem simplificado, para vocês entenderem qual é o objetivo da contabilidade. Ao final desse primeiro mês, o que nós entendemos? Nós entendemos que a minha empresa tem dinheiro, máquina e veículo. E o total disso é 260 mil. Mas quanto desse valor realmente é da empresa? Só os 130 mil que os sócios colocaram nela. Os outros 130 mil, na verdade, não são da minha empresa. A minha empresa tem como obrigação pagar esse valor ao banco, de onde foi pego o financiamento, de onde foi pego o empréstimo. Então, veja só. Por que patrimônio líquido? Porque o meu ativo, que é os bens e direitos que eu tenho, menos o passivo, que são as minhas obrigações, vai resultar no meu patrimônio líquido. Ou seja, o que de fato a minha empresa possui, o que de fato a minha empresa é dona, é propriedade. Se nós encerrarmos a atividade hoje, se nós fecharmos a empresa hoje, o que tem para ser distribuído aos sócios é só o patrimônio líquido, é esses 130 mil. Ou seja, eu tenho que vender tudo isso aqui, pagar as dívidas da empresa, pagar as obrigações da empresa e o que sobra, então, será dividido entre os sócios pela proporcionalidade da sua participação. Entenderam, pessoal? Isso aqui é, de forma bem simplificada, de forma resumida, contabilidade. Isso é fazer contabilidade. Contabilidade é transformar a realidade financeira e patrimonial da empresa em números, de forma a ser compreendido, de forma que qualquer pessoa consiga pegar e entender. Se você pegar esse nosso pequeno balanço hoje e você olhar para ele, você sabe que, a nossa empresa tem 260 mil reais, mas nós devemos 130 mil desses 260. Na verdade, ela não tem 260, ela só tem um patrimônio líquido de 130 mil. Porque 130 ela deve para o banco, de onde ela pegou os empréstimos e os financiamentos. O que mais que nós poderíamos fazer? Você pode dever, por exemplo, para fornecedores. Olha aqui, ó. Vamos imaginar que você compra insumos, 5 mil reais de insumos agrícolas de um fornecedor. E aí então você vai colocar aqui no teu estoque os insumos agrícolas no valor de 5 mil reais, que você vai debitar aqui, né, no ativo, e você vai creditar aqui fornecedores no passivo. Olha só, agora você tem 265 mil no patrimônio da tua empresa
e você tem 135 mil aqui no teu passivo, porque agora você deve mais 5 mil para os fornecedores. Ah, mas espera aí, professor, e agora? Quando que eu vou começar a ganhar dinheiro? E quando esses insumos eu vou jogar ele na produção e depois eu vou vender minha produção? E aí como é que vai ficar? Aí nós vamos entrar numa outra complicação. E aí nós vamos conhecer um outro grupo. Além do ativo, do passivo, do patrimônio líquido, nós vamos conhecer um outro grupo de contas contábeis, que nós chamamos de contas de resultado, receitas e despesas. Mas isso é assunto para uma próxima aula. Por hoje, firmem esse conceito. Vejam e revejam essa aula. Assistam novamente. Não dá para dar nó. Eu vou até mudar a minha tela aqui para que vocês me vejam falando com vocês agora. Gente, não dá para dar nó na aula de contabilidade. Não dá para assistir 1 minuto da aula e passar para frente o resto. Não dá para assistir 5 minutos e dar um migué. Vocês vão precisar assistir a aula inteira. Serão 20 e alguns minutos dessa aula. Assistam a aula inteira. Se vocês não assistirem a aula inteira, vocês não vão compreender. Se vocês não assistirem de novo, vocês têm 4 horas para estudar. Estudem. Estudem mesmo. Certo? Eu vou colocar no grupo um exercício para vocês fazerem. Mas assistam essa aula e assistam a aula novamente, para que vocês compreendam o conceito que nós passamos para vocês. O que é ativo, o que é passivo e o que é patrimônio líquido. Beleza, pessoal? Um abraço para vocês. Que Deus nos abençoe.